Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Célio Teixeira às 10 mais do dia. Hoje é dia 10 de setembro e nós vamos repercutir as principais informações do dia. E já vamos começando, gente. Judiciário, Ministério Público e estatais lideram gastos com servidores. Crivella é alvo de busca e investigações sobre propina lá no Rio de Janeiro. Investigados por homicídio e latrocínio são alvos de operação no Ceará e também no Distrito Federal. E nós vamos conferir ainda. Polícia já apreendeu mais de 5 toneladas de maconha só neste mês de setembro aqui no estado do Ceará. Fiscalização resgata 30 crianças em situação de trabalho infantil em lixões aqui do estado. E vamos trazer notícia boa também. Manaus completa um mês de reabertura de escolas públicas com bons exemplos, temor e também desafios. Funcionário de loja filmou mulheres no provador, gente, por um ano antes da denúncia. Olha o quanto ele filmou para depois ser denunciado. Covid-19, secretário Cabeto aqui do estado do Ceará diz que a reabertura econômica não resultou, segundo ele, em aumento de casos. Investigados por homicídio e latrocínio são alvos de operação no Ceará e também no Distrito Federal. E para encerrar, vamos trazer hoje ainda, cearense se muda para Minas Gerais para morar com o irmão gêmeo que encontrou após 23 anos. Eu sou Célio Teixeira e trago todos os dias aqui as mais 10 do dia, as principais informações do dia. E antes de trazer esses principais detalhes dessas notícias que eu já fiz a chamada agora, quero fazer um convite bem especial a todos vocês. Vão lá no site do Célio Teixeira, nas minhas redes sociais, se inscrevam no meu canal lá no Instagram, tá certo? Convidem os amigos para todos os dias, de segunda a sexta, sempre estarmos trazendo aqui as principais informações daquilo que circulou no país de maior repercussão a nível nacional e principalmente aqui no estado do Ceará. A folha de salário de servidores integrantes do Judiciário e também do Ministério Público da União, assim como dos militares e empregados de empresas públicas, gente, esse pessoal estão entre os que mais cresceram, esses valores, entre 2010 e 2019, segundo dados divulgados. No período, no caso entre os anos de 2010 e 2019, determinados órgãos aí ligados a esses setores que eu falei, aumentaram significativamente os gastos. Só para se ter uma ideia, no Judiciário foi 94,2%. O Ministério Público da União mais que dobrou, a alta foi de 114%. Em valores absolutos e sem descontar a inflação, a despesa com o pessoal no Judiciário Federal engordou ou aumentou 23 bilhões 180 milhões de reais, isso em apenas 10 anos, e se transformou numa das principais torneiras abertas de gastos dentro do governo. Os gastos englobam servidores ativos, inativos e também os chamados membros dos poderes, como juízes, procuradores e parlamentares, além de categorias que ficaram de fora da reforma administrativa, ou seja, envia-se reformas para se fazer no país, reformas são enviadas ao Congresso Nacional, mas os setores que deveriam realmente participar da reforma terminam ficando de fora e só quem paga o pato é o cidadão comum, é o trabalhador comum. Lamentavelmente, porque não faz uma reforma do judiciário, executivo, legislativo, desse pessoal que ganha muito, sempre o trabalhador brasileiro tem que pagar essa conta. Acho que seria a hora de rever essa situação no país. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil também do Rio fizeram buscas na manhã desta quinta-feira, já hoje, portanto, na Prefeitura do Rio, na casa do prefeito Marcelo Crivella e também no Palácio da Cidade, onde ele despacha. Agentes apreenderam um telefone celular do prefeito. A ação desta quinta é o desdobramento da Operação Hades, ou Hades, de março deste ano, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Aí, segundo investigações, empresas que tinham interesse
em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município do Rio, entregariam cheques a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, então presidente da Rio Tour. Em troca, Rafael facilitaria a assinatura dos contratos e o pagamento das dívidas. Aliás, o Rio de Janeiro, nessa década, eu acho, tem sido uma verdadeira escola de corrupção. Vai de governadores a ex-governadores, a prefeito, enfim. É uma escola da corrupção instalada naquele estado e que, se não tomarem providência, vão falir ou tornar ainda uma situação mais difícil para aqueles servidores que trabalham de forma honesta lá no Rio de Janeiro. É gente fazendo serviço mal feito, é gente envolvida em corrupção demais no alto escalão lá no Rio de Janeiro. Investigados por crimes violentos, letais, como homicídio, latrocínio, lesão corporal, seguido de morte, são alvos de essa operação chamada Quinto Mandamento, realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Até às 9 horas da manhã de hoje, mandatos foram cumpridos com captura de 29 adultos e 3 adolescentes. A ofensiva segue em andamento. A ação teve início durante a madrugada e conta com participação de 300 agentes que cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em cidades do Ceará e também no Distrito Federal. No Ceará, conforme a polícia, os mandados foram cumpridos em Fortaleza, em Aquirás, Cruz, Trairi, Itapiúna, Itaitinga e Jaguaruana. Já no Distrito Federal, a ação acontece na cidade de Brasília. Aliás, nos últimos dias, são ações demais, seja da Polícia Federal ou da Polícia Civil aqui no estado, para cumprir mandados de busca e apreensão em diversos setores. Me parece que a pandemia está passando, mas as ações aí vergonhosas de muita gente nesse país e aqui no estado do Ceará continuam acontecendo a todo vapor. O mês de setembro começou com a apreensão de diversos carregamentos com maconha no Ceará. Gente, muita droga apreendida, principalmente maconha. Em 9 dias desse mês de setembro, as forças de segurança apreenderam pelo menos 5.019 quilos de maconha. Um investigador criminal aqui do Ceará, que preferiu não se identificar, explica que a maconha chega no Ceará por meio terrestre, no caso via caminhão, por caminhões, e também por meio marítimo, pelos portos. E segundo esses investigadores, boa parte das cargas vem de São Paulo e que denota não ser só drogas aleatórias, não, é de propriedade de facção criminosa paulista chamada aí PCC, ou Primeiro Comando da Capital. Já o investigador do tráfico de drogas outro investigador termina completando informações dizendo que geralmente a droga vem do Paraguai ou então ela pode estar chegando aqui do chamado Triângulo da Maconha, formado aí pelos municípios de Cabrobró, Orocó e Salgueiro, no sertão pernambucano. Isso fica ali próximo, margeando, essa região fica ali próximo ao Rio São Francisco. Na última ocorrência, a Polícia Federal e a Polícia Civil aqui do estado subtraíram 800 quilos de maconha, além de 2 pistolas 9mm. Muita droga presa, armas, na última semana ou nas últimas 2 semanas aqui no estado do Ceará. Não é pouca coisa não, gente. Só maconha, mais de 5 toneladas. Agora, algo que entristece a todos nós também, crianças trabalhando em lixões. Isso é uma vergonha, isso é algo que precisa também ser combatido nesse país. 2 crianças foram encontradas trabalhando nesta terça-feira em um lixão localizado no município de Quixadá. Na verdade, não era nem para ter mais lixão. Uma delas conseguiu fugir ao ver a chegada dos auditores fiscais do trabalho. A outra foi resgatada e encaminhada para o Conselho Tutelar. Neste ano, 30 crianças, é um número muito elevado, gente. 30 crianças e adolescentes foram resgatados de lixões, dos quais 27 se encontravam nas piores formas de situação de trabalho infantil. Olha a idade, a criança de apenas 9 anos, resgatada nesta terça, foi identificada e tendo seus dados de sua família captados pelos auditores fiscais do trabalho. O Ministério Público do Ceará e também o Ministério Público do Trabalho foram acionados para tomar providências aí junto aos responsáveis pela exploração do trabalho infantil no local. A Secretaria de Assistência Social do município também foi notificada. De acordo com o chefe de fiscalização do trabalho no Ceará,
Daniel Areia Leão Barreto, é o nome dele. A fiscalização do trabalho mapeou que a prática nos lixões já está predominando em quase todos os municípios do estado. No total, já foram realizadas 52 ações de fiscalização desse tipo no estado do Ceará. É um orgulho que eu tenho de dizer, não só aqui de Mombaça, mas de alguns municípios da região. Mombaça não tem lixão já há algum tempo, é uma das cidades mais limpas do país, não tem lixão, não tem esse tipo de gente. Aliás, está se aproximando aí as eleições e eu vou dizer uma coisa: o cidadão e a cidadã de bom senso tem que saber qual é a proposta do candidato com relação ao meio ambiente, aos lixões que, mesmo contra a lei, ainda permanecem aqui no estado do Ceará e, por que não dizer, em todo o país. Uma notícia boa agora com relação à educação que começa a voltar aos poucos em praticamente todo o país. Manaus completa nesta quinta-feira um mês de retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A cidade foi a primeira capital do país a retomar as atividades quase 5 meses após o início da pandemia do coronavírus. Voltaram apenas os alunos do ensino médio e também do Programa de Educação para Jovens e Adultos, conhecido como EJA. Cerca de 110 mil estudantes lá em Manaus. O ensino fundamental e básico não tem data para regresso e a transmissão das aulas ocorre pela internet e também por TV aberta. O cronograma de retomada das atividades estabelece aí alternância entre aulas presenciais e à distância. Essas aulas acontecem em Manaus, mas já retornou nas escolas públicas, melhor dizendo, nas escolas particulares de Fortaleza. E em Manaus, por exemplo, a ocupação dessas escolas foi reduzida às salas em 50%. Já muitos setores do país estão com as aulas retornando aos poucos, isto é uma boa notícia. Gente, olha que história aí de um funcionário sem vergonha, né? Há pelo menos um ano, o funcionário que foi denunciado pela jovem Isabelle Pacheco, de 19 anos, filmava mulheres no provedor da loja de roupas de um shopping em Sorocaba, no interior de São Paulo. A informação é da Delegacia da Defesa da Mulher, lá de Sorocaba. Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime e disse que filmou 8 mulheres no provador. O celular do rapaz foi apreendido após ele ser ouvido pela delegada e passará por perícia. A prática apenas se tornou pública quando a jovem expôs no Instagram o que ocorreu com ela no feriado de 7 de setembro. O relato divulgado em vídeo que viralizou nas redes sociais já havia alcançado, até esta quarta-feira, cerca de 50 mil visualizações. Ele fazia essa prática há um ano lá em Sorocaba, filmando as mulheres no provador. Que cabra safado. O secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, informou que não foi verificada em análise a volta do crescimento de casos de Covid-19 no estado. Nesta manhã, a Secretaria de Saúde atualizou o número de casos para 224 mil e 8.639 mortes. No próximo dia 14, a retomada econômica inclui eventos com até 100 pessoas. Desde o momento de reabertura, em nenhum momento, segundo diz Cabeto, vimos retroceder a esses aumentos no número de casos, mesmo com a flexibilização, afirmou o titular da Secretaria de Saúde. No último dia 1º, cerca de 30% das escolas particulares do ensino infantil voltaram às aulas presenciais na Grande Fortaleza, seguindo o decreto estadual. Palavra do secretário: é importante ressaltar o cuidado que o governo teve. É importante o cidadão saber se proteger, usar máscaras e, segundo ele, reduz o contágio e a gravidade da doença. Portanto, Ceará, mesmo com todas essas aberturas econômicas, já praticamente tudo funcionando, não tem demonstrado de que a doença vai voltar aqui no estado, pelo menos até agora. Investigados por crimes de violência letais como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguido de morte, são alvos da operação aqui no estado do Ceará pela Polícia Civil. A ofensiva ainda segue em andamento. A ação teve início durante a madrugada e conta com a participação de aproximadamente 300 policiais que cumprem mandados em várias cidades do Ceará. É uma outra ação acontecendo aqui no estado do Ceará e eu tenho dito que ultimamente tantas ações da Polícia Federal, da Polícia Civil têm desbaratinado determinadas ações
principalmente de facções criminosas no estado do Ceará, e quando elas acontecem aqui no estado do Ceará, a ação dessas facções, elas terminam tendo respaldos, lamentavelmente, em outros estados do país. Gente, e para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu trago uma informação legal de dois irmãos, gêmeos, que foram afastados e se encontraram depois de mais de 20 anos e agora resolveram morar juntos. São fotógrafos, inclusive. A distância não é mais empecilho para os gêmeos fotógrafos cearenses, Tomás e Gabriel, que se reencontraram por meio de uma fotografia em junho deste ano, após 23 anos separados e sem notícias um do outro. Depois de uma saga que levou Tomás até o município de Uberaba, em Minas Gerais, para reencontrar o irmão, os dois decidiram morar juntos. Os cearenses Tomás e Gabriel foram separados ainda bebês, já que a mãe biológica, moradora da periferia de Fortaleza, não tinha condições de criá-los. O primeiro foi entregue a Maria do Socorro aos 15 dias de vida. O segundo levado com 7 meses por uma família lá de Uberaba, em Minas Gerais. Desde então, não se viram mais. A mãe adotiva revelou a Tomás sobre a adoção quando ele tinha 5 anos, falando inclusive sobre a existência do irmão gêmeo. A esperança de reencontro surgiu aos 16, após a mãe biológica entregar-lhe uma fotografia do primeiro aniversário de Gabriel com a família mineira. E a partir daí começaram a manter contato, se encontraram e agora os irmãos devem morar em Minas Gerais, exercendo, por incrível que pareça, a mesma profissão, são fotógrafos. Gente, estas são as informações de hoje. Agradecer demais a vocês pela companhia, fazer mais uma vez um convite muito especial. Vamos se inscrever lá no canal do Célio Teixeira, acionem o sininho lá para serem notificados de novas informações e espero contar com todos vocês. Convidem os amigos para assinarem, para fazer parte também deste canal de informação, tá certo? Amanhã nós estaremos de volta trazendo as mais 10 do dia, último dia da semana, sexta-feira. Conto com todos vocês.